Boa tarde a todos. Vamos iniciar fazendo um breve resumo, uma breve explanação sobre o tema principal, que é o Príncipe Maquiável. A minha equipe é a equipe 3. Ficamos responsáveis pelo capítulo 13 ao 19. A minha equipe é composta por 4 componentes: Carlos Diego, que sou eu, Ronaldo Delgado, Rafael e Nara. Vamos iniciar no capítulo 13 com o tema dos soldados auxiliares, mistos e próprios. As forças auxiliares seriam um reforço, né? São aquelas que se apresentam quando chamada por um poderoso para que, com seus exércitos, te venha ajudar e defender, assim como fez em tempos recentes o Papa Júlio, utilizando de forças auxiliares. Forças mistas. O que seria a forças mistas? Seria uma mistura de tropas próprias e mercenárias, potencializando seu poder. Essas são as forças mistas. Forças próprias. O que são as forças próprias? São aquelas que se constituem de súditos, cidadãos ou de criaturas tuas. Todas as outras são ou mercenárias ou auxiliares. Tropas auxiliares. E o que seriam essas tropas auxiliares? Ainda falando sobre as tropas auxiliares, existe um grande desvantagem. Elas podem ser úteis e boas para si mesma, mas para quem a chame são quase sempre danosas. Olha o risco. Perdendo as mesmas, perdendo, fica liquidado. Vencendo, fica seu prisioneiro. Grande risco. Tropas mercenárias. Até o nome é um pouco pesado, né? Então vamos explanar um pouquinho sobre a mesma. As tropas mercenárias são instáveis e sem confiança. O seu maior perigo é a covardia. O nome só se diz, né? Mercenária, já não é coisa boa. Já as tropas auxiliares, o seu perigo maior é o valor financeiro, o cash. Dando continuidade, para um príncipe prudente, no entanto, fugiria do reforço dessa tropa, não contariam. Porque devido o grande risco, o grande grau, não seria interessante, né? Você contar com esse tipo de tropa. Então, preferencialmente um príncipe para a época, o interessante seria, o mais sensato seria utilizar suas próprias tropas. Preferindo assim os mesmos, né? Preferindo assim as suas próprias forças, suas próprias tropas. Pois na verdade uma vitória com forças alheias à sua não representa uma vitória de fato, pois foi conquistada com armas alheias. Falando ainda sobre exércitos e tropas, um bom exemplo a ser citado é o exército da França. Vou fazer uma breve explanação sobre o mesmo. Ele tem sido misto, parte de mercenários e parte de tropas próprias. Forças essas que, juntas, são muito melhores que as simples auxiliares ou as meramente mercenárias, e muito inferiores ao exército próprio. O reino da França tinha tudo para ser invencível. Isto se a organização militar tivesse sido desenvolvida ou conservada. Portanto, fica bem claro, né, que aquele num principado não conhecer os males logo no início não é verdadeiramente sábio, e este é o início de sua ruína. Então, onde há a importância do principado, do príncipe da época, do momento, ele ter a sabedoria para saber conhecer de fato como é o formato, como tem que ser decidido as batalhas e saber utilizar bem das suas tropas. Adentrando assim no capítulo 14, explanando um pouco sobre o que compete a um príncipe acerca da milícia da tropa. O objetivo principal e maior de um príncipe vitorioso é a guerra, sua organização e disciplina, pois é esta a única arte que compete a quem comanda. Então, o objetivo principal e maior de um príncipe vitorioso, de um príncipe centrado, de um príncipe que tem uma visão diferente, o foco é sempre na guerra e na tropa e no planejamento. Para ter êxito e para ter sucesso, esse é o segredo principal e maior.
Falando ainda de príncipe, aquele que não entende de tropas, além dos outros prejuízos referidos, sofre de não poder ser estimado pelos seus soldados e nem poder neles confiar, onde existe a grande importância desse envolvimento e desse foco do príncipe. Um príncipe ainda deve, portanto, não desviar um momento sequer o seu pensamento do exército da guerra, o que pode fazer por dois modos, um com a ação, o outro com a mente. Quando a ação, além de manter bem organizadas e exercitadas as suas tropas, deve estar sempre encaçadas para acostumar o corpo às fadigas e em parte para conhecer a natureza dos lugares e saber como surgem os montes, como embocam os vales, como se estende as planícies e aprender a natureza dos rios e dos pântanos, pondo muita atenção em tudo isso, a importância da observação e da prática do treinamento, manter sempre ativos, né, as suas tropas. Esses conhecimentos são úteis por duas razões. Primeiro, aprende-se a conhecer o próprio país e pode-se melhorar, identificar as defesas que ele oferece. Depois, em decorrência do conhecimento e prática daqueles sítios com facilidades, poderá entender qualquer outra região que venha a ter de observar. Eis que as colinas, os vales, as planícies, os rios e os pântanos que existem, por exemplo, na Toscana, tem certa semelhança com os das outras províncias, de forma que do conhecimento do terreno de uma província se pode passar facilmente ao de outras. Então a importância de se manter ativo, de conhecer melhor a sua vivência do lugar, os ambientes e as diversidades dos locais. A grande importância de ter esse entendimento, você pode ter uma melhor abordagem em outro país, até para você levar uma vantagem sobre as tropas inimigas, né? Boa tarde, me chamo Rafael e estarei dando continuidade com o capítulo 15 e o capítulo 16. O autor cita, levando em conta os príncipes, que uns são tidos como os liberais e outros por miseráveis. Uns são generosos e outros mão de vaca. Uns são cruéis e outros são misericordiosos. Um é mentiroso, o outro é fiel. Um é fraco, assustado, o outro é bravo e corajoso. Um é religioso ou incrédulo. Sendo assim, o autor descreve as características que um príncipe deve ter. Para isso, analisa atributos e ações que fizeram com que os governantes passados fossem exaltados ou culpados. De modo geral, diz que eles devem evitar possuir qualquer característica que possa pôr seu poder em risco. Maquiavel reconhece que é impossível para o ser humano possuir todos os bons atributos acima enumerados, de modo para que um homem seja totalmente virtuoso, deve evitar aqueles que coloquem o seu posto em risco. Diz ainda Maquiavel: quem quiser praticar sempre a bondade em tudo o que faz, está fadado a sofrer, entre tantos que não são bons. É necessário, portanto, que o príncipe que deseja manter-se aprenda a agir sem bondade, faculdade que usará ou não em cada caso, conforme seja necessário. O príncipe pode até aparentar ter todas as qualidades acima citadas, mantê-las realmente já poderá tornar-se prejudicial. Por isso é necessário que o príncipe aja de acordo com o momento. Se for necessário usar a bondade, que a use. E se for a crueldade, que a use também. Ninguém pode procurar somente a virtude. Às vezes algo aparentado de mal consegue salvar o reino. Ao mesmo tempo, enquanto algo aparentado de virtude pode condená-lo. No capítulo 16, Maquiavel discute em que medida um príncipe pode ser generoso ou parcimonioso. Para ele, não deve ser generoso demais, principalmente à vista de todos, já que se conhecida a sua liberalidade, quando não tiver mais dinheiro para desfrutar, deverá reduzir os gastos. Ao diminuir os gastos, mesmo que só um pouco, será taxado de miserável. Será taxado de miserável pelo povo, né? Mas se ao invés disso continuar gastando sem limite, terá que aumentar os tributos. Aumentando os tributos, o povo o odiará. Maquiavel afirma que um bom governador não deve temer ser taxado um pouco de miserável, contanto que o povo não esteja em um estado de pobreza e que o Estado não precise exigir tributos demais dele.
assim as pessoas não o odiarão. Além disso, se for parcimonioso, gastar o mínimo possível para fazer o máximo de coisas possível, não terá problemas financeiros para defender os seus territórios, pagar seus soldados e dominar novas terras. Portanto, é mais sabedoria ter a fama de miserável, que dá origem a um descrédito sem ódio, do que querer o conceito de liberal, ver-se na necessidade de cair no julgamento de ladrão, que cria uma má fama com ódio. Meu nome é Nara, eu estarei falando sobre o capítulo 17 e o capítulo 18 do livro Príncipe. E logo no início do capítulo 17, nos deparamos com uma frase muito conhecida de Maquiavel, que fala assim: o príncipe é desejável fazer-se amado e temível. E nesse capítulo ele irá mostrar a dificuldade que se encontra em um príncipe ter essas duas características, e que muitas das vezes será necessário optar apenas por uma. Piedoso, não precisa ser cruel, mais à frente ele fala que ele tem que ser clemente, fiel, humano, íntegro e religioso. Mas é interessante que ele retrata que ainda assim não é possível, porque o ser humano, o homem em si, ele é mau já dentro de si mesmo, né? Então tem essa dificuldade muito grande de ter apenas boas características, né? Isso de fato é a realidade, né? Mas o interessante também é que ele fala que ainda assim, príncipe, nem em todo momento ele vai ter que ser bom, vai ter que ser perfeito, né? Para que não ocorra sua própria ruína, ele vai ter que ter, às vezes, seu pulso mais firme, para que ele possa atingir os seus mais altos objetivos. E em seguida ele também dá um exemplo de César Borgia, lá na Romanha, que era um modelo de muito sucesso. E já por outro lado, o Cipião já teve seus exércitos rebelados na Espanha por sua bondade excessiva, por meio que ele concede a liberdade de ser inconveniente a disciplina militar. Então, ele mostra que não tem que ser 100% bom, mas também não tem que ser mal. Precisa ter um meio termo para equilibrar isso, né? Percebo que a todo momento Maquiavel ele fica debatendo esses pontos. Ele, ao mesmo tempo que ele fala que o príncipe precisa ser bom, ele fala também que precisa ser mal, porque a natureza humana, ela já é malvada, sabe? Ela é ambiciosa, ela é egoísta, tem uma natureza realmente ruim. Então, por isso ele enfatiza que o príncipe precisa, de fato, ter essa malícia dentro de si, para que ele possa governar também com sabedoria. E é quando vem a frase onde o pensador florentino, ele afirma a frase dizendo que é melhor você ser temido do que ser amado. Ele diz assim: se for necessário escolher algum dos dois, que escolha ser destemido. Por quê? A natureza humana faz com que o temor não seja esquecido pelos homens, pois o medo dele decorrente o faz recordar o mal que pode lhe ser causado. Agora, quanto ao amor, devido ao fator de que o homem sente e tem boas recordações do mesmo, quando este acaba por qualquer motivo, já são esquecidas rapidamente. Então aí conseguimos perceber a discordância que há, porque há um conflito da moral cristã e o ideal de Maquiavel. Maquiavel, ele vê a maldade, ele fala que é necessário sim ter isso no governo do príncipe, mas de acordo com a moral cristã, é necessário ser amado, é necessário ser piedoso, ser bom. E já para Maquiavel, não é isso que ele pensa. Ele chega a citar em um dos seus outros capítulos, tanto no capítulo 18 também, ele diz assim: as coisas que parecem ser boas, como qualquer das virtudes cristãs, podem gerar um resultado político que não seria o desejado, mas uma atitude contrária à moral cristã poderia se ocasionar um resultado politicamente bom. Olá pessoal, vamos continuar. Esse é o capítulo 19. Ele vai falar
de como se deva evitar o ser desprezado e odiado. Se tratando de príncipes, de reinados, de governo, né? Não deixa de ser um governo, uma gestão. Para o escritor, é importante que o príncipe evite ser visto como um ser desprezado e odiado. O príncipe não deve ser odiado. Então vamos estar falando disso a partir de agora, e eu espero contribuir para que todos compreendam um pouco mais sobre a importância das atitudes, dos comportamentos que o príncipe deve ter, segundo o escritor. Tá? Príncipe, ele pode ser por sangue, quando se é herdeiro, é filho, parente de um rei, e novo, um príncipe novo é quando ele consegue um reinado de alguma maneira, ele vence alguma batalha, alguma coisa nesse sentido. Então ele é novo, ele adquiriu, né, o reinado. Como estamos falando de comportamentos, e se preza muito na visão do escritor a importância do ser humano que está por trás do príncipe, do que manda a lei, né? O príncipe, ele é o senhor? Não. Para ele ser esse senhor, ele precisa ser avaliado pelos seus súditos, ele precisa ser avaliado pelos seus militares, pelo seu exército, né? Pelos seus soldados. Ele precisa ser reconhecido por uma série de pessoas que compõem ali o seu reinado, o seu principado. E com isso eu digo o seguinte: desprezo e ódio são dois fatores culminantes para o fracasso de um príncipe, seja ele novo ou seja ele hereditário. Isso não deve acontecer, ele deve trabalhar muito, mas muito, com bastante consciência de que esse comportamento de desprezo e ódio, ele não deva carregar isso na mente dele, no coração dele. Porque senão ele vai passar a ser odiado pelos seus súditos e pelos seus militares, pelo seu exército. É interessante, falando dessa forma, eu quero trazer. Sendo assim, não encontra obstáculo assim nos outros perigos. O príncipe que prezar bastante, que der bastante ênfase ao comportamento agradável, né, que possa conquistar o seu povo, ele não precisa se preocupar com outros obstáculos, porque esse é tão importante que quando ele atinge esse nível de amizade, de comprometimento, de que ele não deixa o ódio ficar no seu coração, na sua mente, de que o desprezo ele não tenha esses resquícios, como é que eu posso colocar, esse vestígio nele, pode ter certeza que qualquer outro obstáculo que vier vai ser pequeno e ele vai superar com bastante força e sobressair muito bem. Eu quero falar sobre o ódio. Se o ódio o fará usurpador, ele está fazendo algo que é ruim. O usurpador é aquele que pega a coisa dos outros, né? É aquele que faz coisas erradas. Tem até histórias de príncipes que usurpam as mulheres dos seus súditos. Já pensou? Um príncipe que rouba as mulheres, as esposas dos seus súditos, ele é rei, ele pode. Errado. O poder dele, o poder que é dado a ele, não é para esse tipo de coisa. Ele tem que ser realmente um verdadeiro líder. O verdadeiro líder é que tem o direito, tem a moral de ser príncipe. Se o desprezo fará volúvel, leviano, efeminado, pusilânime e irresoluto, esse é o lado negativo. Ele não pode deixar com que isso também venha cair na vida dele. Ignorante, arrogante, prepotente, preponderante. Quer dizer, como é que ele vai poder cuidar de um povo se ele o trata mal? Esse povo não vai apoiar ele. Isso é ruim para um príncipe. Vamos continuar falando mais.
Se responsável o fará volúvel. Desculpa. Empenho em suas ações para ser reconhecido, coragem, grandeza e fortaleza, reputo, credibilidade. O príncipe, ele tem que trabalhar muito para ele ser uma pessoa honesta, para ser uma pessoa com credibilidade, falar e fazer, cuidar do seu povo, zelar pelo seu povo, zelar pelos interesses do seu povo. O seu povo precisa dele como líder maior. Isso torna-o cativante, né? Isso é o lado positivo. Esse é o lado que vai fluir bem para ele na gestão dele. Trago agora dois temores, dois problemas dos principados, que são os internos e os externos. O interno é aquilo que acontece com os súditos e os externos que acontece com os estrangeiros. Por isso, é muito importante que o príncipe ele tenha um olhar diferenciado para os seus súditos, fazer avaliações, fazer feedbacks, se ele realmente está conseguindo atender esse povo que o tem como líder maior. E também se preocupar com as relações, com o relacionamento com quem está fora do seu reinado. É o relacionamento com o externo, com quem vem de fora, com seus parceiros, né? Tipo, o Brasil se preocupa com o país internamente, mas ao mesmo tempo ele precisa se preocupar com as relações internacionais, mais ou menos dessa forma. E fechando esse raciocínio da importância de ter a simplicidade, de não trazer para si o desprezo, o ódio, esse comportamento ruim, o príncipe tem que se potencializar muito detalhadamente para representar seu povo de uma forma honesta, transparente, amigável e sendo um líder que busca, que traz coisas boas para o seu povo. Embora, falando disso, nem sempre um príncipe ele consegue fazer coisas boas e ter o agrado do seu povo. Como também nem sempre coisas ruins significa que o povo não vai odiá-lo. Vai depender muito da circunstância. E isso pode acarretar ele até perder o seu principado. Tá? Isso é muito importante. Uma frase que é bem interessante. O povo deve sempre estar a seu lado, pois assim o seu principado será de sucesso. O príncipe tem que tomar cuidado, ser precavido, estar sempre antenado em perceber o que está em volta. E ele precisa ter o povo a seu favor. Lembrando que os militares também é importante que esteja a favor do seu príncipe. Mas o príncipe deve tomar cuidado, porque os militares nem sempre são favoráveis, amigáveis ao povo, aos súditos, porque são forças diferentes. O povo quer aquilo que é para o povo, os militares quer aquilo que os torna cada vez mais imponentes, opressores, militares, né? É por assim dizer. Então os príncipes devem tomar bastante cuidado ao se aliar aos militares e não jogando fora o seu povo. E ao mesmo tempo também aliando o povo e não jogando fora os militares, porque os militares têm força de tirá-lo, de fazer um estrago imenso no seu principado. Lembrando que os príncipes, vários países, lugares que ainda têm esse tipo de reinado, esse tipo de governo, eles têm lá os imperadores, cria-se os imperadores, onde eles conseguem partilhar parte dos compromissos, das responsabilidades do seu povo com esses imperadores, que acabam assumindo responsabilidades que podem ser prejudiciais ao príncipe. Então, para evitar um desgaste da imagem do príncipe, os imperadores eles tomam essa frente, eles vão adentre desses fatos mais relevantes que podem prejudicar o príncipe, isso tomando como frente a responsabilidade de resolver tais problemas. Beleza? Então é isso, gente. Resumindo, o príncipe deve ser, acima de tudo, um ser humano que cative o seu povo, que tenta fazer uma gestão voltada para o seu povo, para que a gestão dele seja realmente aplaudida por todos. Essa é a nossa compreensão. Espero que eu tenha contribuído para todos. Esse grupo é o número 4, composto por Nara, Carlos Diego, Rafael e Ronaldo. Beleza? Obrigado. Grande abraço.